Irmãos, vamos abrir aí as nossas Bíblias, no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Semana passada nós encerramos o capítulo 4 e hoje vamos iniciar o capítulo 5. Eclesiastes 5, os 7 primeiros versos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Vamos orar. Senhor, ao nos aproximarmos da tua palavra, tem misericórdia de nós e nos ajude a ouvi-la, a interpretá-la corretamente, a sermos por ela consolados, confrontados. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu compartilhei no grupo da igreja um curta chamado James III. Se você não viu, você pode ir lá e olhar. Não foi a primeira vez que eu compartilhei esse curta. Você olha lá e você vai ver. Ele retrata uma família de 4 pessoas se preparando para ir à igreja numa manhã de domingo. Apesar da pessoa que vê o curta, apesar da pessoa não conseguir ouvir o que os membros da família estão dizendo, não é difícil a gente perceber ali a postura de cada pessoa. Eles acordam cedo, mal-humorados, e enquanto se preparam para ir à igreja, nenhum deles sorri, nenhum deles diz uma palavra amigável. O mau humor e as falas ríspidas continuam dentro do carro, na direção da igreja. Aquele climão, e tudo muda quando eles entram na igreja. Ali eles se apresentam felizes, sorridentes e receptivos. Ainda bem que essas coisas só acontecem nos filmes, né? Que bom que só acontece lá e não acontece na minha casa nem na sua. Essa parte do livro de Salomão, do livro de Eclesiastes, essa parte escrita por Salomão, ele vai abordar a situação de todas as pessoas que vão na igreja. No caso, eu e você. Apesar de todas as frustrações que ele vem descrevendo ao longo dos capítulos, Salomão acredita em Deus. Apesar de todas as dúvidas, inquietações, Salomão é alguém que frequenta a igreja. Salomão é alguém que vai cultuar a Deus.
junto com o povo de Deus. Salomão é alguém que se dedicava à adoração. Não só se dedicava, mas ele escreve. Aqui, escreveu sobre adoração. E ele resolve falar de algo, adoração, que é duradouro, num contexto de coisas efêmeras. Ele está falando aqui de coisas que passam, ele está mencionando aqui coisas que não vão durar para sempre, ele está falando aqui de coisas que são vaidade, lembra? Ele fala, isso é vaidade, isso é como a neblina, isso é como vapor. Ele está falando e citando vários exemplos de coisas efêmeras, e no meio dessas coisas ele menciona algo duradouro. Ele vai falar de algo que é eterno. No meio de tantas coisas passageiras, ele vai citar aquele momento em que o povo de Deus se reúne. E ele diz, esse momento, quando as pessoas saem das suas casas, quando as pessoas deixam os seus afazeres e se encontram naquele lugar de adoração, elas participam de algo que está ancorado na eternidade. No meio de tantas coisas passageiras, ele menciona algo duradouro. De forma que o que nós vamos ver aqui nesses 7 primeiros versos do capítulo 7, nesses 7 primeiros versos do capítulo 5, são as exortações que esse homem faz para pessoas que vão à igreja, mas quando aqui estão, têm uma dificuldade absurda de prestar atenção. Você vai ver que Salomão vai falar para você. Você está olhando para mim, mas não está prestando atenção. Salomão fala disso. Salomão faz exortações aqui para pessoas cujos pensamentos divagam na oração. Acontece com você? A pessoa está conduzindo a oração, de repente seu pensamento começa. Aí você tem que fazer um esforço enorme para voltar naquilo que a pessoa está orando. Salomão fala aqui para pessoas cheias de boas intenções no servir a Deus, mas gente que tem dificuldade de colocar em prática o desejo de servir a Deus. Salomão fala aqui para pessoas que sabem da necessidade que possuem de se envolver em algum ministério da igreja, de se dedicar mais à igreja. Mas é gente que racionaliza, é gente que encontra alguma desculpa para continuar omissa. Salomão vai falar para essas pessoas, para mim, para você, para homens e mulheres que ao longo da história se envolvem nisso tudo aqui que a gente faz agora. Se envolvem nos preparativos para que isso aqui aconteça. Salomão vai falar para pessoas que não se envolvem com nada, mas que estão aqui. E que quando aqui estão, não prestam atenção, mas passam a maior parte do tempo pensando naquilo que vão fazer durante a semana. O pastor está aqui pregando e a pessoa está pensando no compromisso de amanhã à tarde. A pessoa está pensando naquilo que vai acontecer na quinta-feira. É para você que Salomão fala aqui. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quem lê as Escrituras sabe. Quem lê as Escrituras sabe que Deus leva essa questão do culto muito a sério.
Eu vou repetir o que eu acabei de falar para enfatizar. Irmãos, Deus leva isso daqui que está acontecendo agora muito a sério. Se existe algo nas Escrituras que Deus trata com enorme seriedade, é esse momento aqui. Leia o livro de Levítico. Leia Levítico. O que é Levítico? O que ensina Levítico? Levítico vai, na sua grande parte, ensinar o povo a cultuar Deus. Deus vai, através de Moisés, dizer assim: olha, no culto que o povo vai prestar a mim, tem que acontecer isso, aquilo outro. Você vai ver que o livro de Levítico, ele é chato de ler. Por quê? Ele tem centenas de detalhes. Sabe por que tem centenas de detalhes? Porque Deus detalhou tudo o que Ele quer que aconteça no culto. Se você olhar aqui, ó, depois você pode olhar lá, tem alguns bancos aqui que estão meio desalinhados. Levítico vai dizer assim, Deus vai dizer, não pode. O banco está desalinhado. Tem que ir de um banco para o outro, tem que ter 32,4 centímetros de distância. Você vai ver que é assim que acontece lá. Não pode ter 32,8, 32,4 centímetros. Deus faz exigências cheias de detalhes. Por quê? Porque Ele trata desse momento aqui com enorme seriedade. E Ele diz, o que acontece no culto é do meu jeito. Sou eu que digo o que vai acontecer no culto que vocês prestam a mim. É ordem. Eu estou decretando que o culto vai acontecer nos meus termos. Sabe por que Deus faz isso? Para que eu e você, para que nós seres humanos não fiquemos inventando moda. Para que o culto não seja do jeito que Fred acha que deve ser, que Sarajane acha melhor. Não! O culto, diz o livro de Levítico, é do jeito que Deus quer. E isso nos lembra, isso nos informa que esse é um momento que Deus preza, que Deus tem muita preocupação com o que aqui acontece. E Salomão nos ensina isso. Ele inicia dizendo, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Nos nossos dias, cresce o número de igrejas que querem transformar o culto num espetáculo de diversão. Tem igreja por aí que diz que todo culto, todo domingo, tem que ter uma coisa nova, uma atração nova, uma coisa para não deixar o povo embora. Todo domingo tem que ter uma empolgação nova, um entretenimento novo. E vai enxertando na liturgia coisas da mente humana, desprezando a palavra de Deus quando nos ensina que apenas aquilo que Deus prescreveu pode acontecer aqui. Crescem em nossos dias congregações que querem enxertar no culto, usando agora a linguagem das Escrituras, todo tipo de fogo estranho, que não é permitido e ordenado por Deus. Ao invés de nos mantermos atados ao que Deus nos revelou, que deve acontecer no culto, as pessoas ficam inventando, substituindo, manipulando, adicionando, desobedecendo.
Diante desse cenário, essa palavra de Salomão, ela é atual, extremamente atual, porque Salomão vai nos lembrar e vai nos mostrar que existe uma maneira certa de cultuar a Deus. E aí, por inferência, se existe uma maneira certa de cultuar a Deus, existe. Existe uma maneira incorreta de cultuar a Deus. Existe uma maneira incorreta de nos portarmos no lugar em que adoramos a Deus, na maneira com a qual nos apresentamos para adorar a Deus. A maneira certa de nos aproximarmos de Deus em adoração. Olha o que ele diz. Quando entrares na casa de Deus, olha o que ele diz, chegar-se-á para ouvir. Chegar-se-á para ouvir. Salomão pressupõe que quando nós chegamos na casa de Deus, nós vamos fazer o quê? Ouvir. Nós vamos ouvir o quê? Quando nós vamos na casa de Deus, o que é que nós ouvimos? Há algo que precisa ser, que o povo de Deus precisa ouvir. Você sabe o que é? A palavra de Deus. Pressupõe-se que é a palavra de Deus, porque a casa de Deus é um lugar onde a palavra de Deus é lida, a palavra de Deus é exposta, a palavra de Deus é pregada, anunciada, defendida, proclamada. Ou seja, é inadmissível que um culto tenha alguma coisa mais importante que a palavra de Deus. Não pode, gente. Um culto onde tem 3 horas, 2 horas de louvor, 15 minutos de pregação da palavra de Deus. Salomão diz, quando nós vamos à casa de Deus, nós vamos ali para ouvir. Chegar-se-á para ouvir. Isso significa que as primeiras perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos, quando nós vamos cultuar, quando nós nos dispomos a ir à casa de Deus, nós precisamos nos fazer algumas perguntas. Será que quando eu me dirijo para a casa de Deus, e eu sei, se você em algum momento está pensando que, pastor, mas o conceito de casa de Deus é veterotestamentário. Sim, mas quando nós nos reunimos aqui, vira a casa de Deus. Então, quando eu me dirijo para o templo, e ali eu estou com os irmãos, e ali se transforma a casa de Deus, o que eu preciso me perguntar? Se eu vou para lá para ouvir, o que a gente precisa fazer? Saber se nós estamos em condições de ouvir. Será que o meu coração ele está aberto para a instrução espiritual? Dependendo da maneira como nós chegamos aqui, a resposta é não. Porque se eu chego aqui, brigado com meu cônjuge, zangado com os meus filhos, preocupado com o placar do jogo, preocupado com o almoço, preocupado com quem eu deixei em casa, preocupado com a semana, se eu chego aqui com sono, com pressa de ir embora, eu te pergunto, você está preparado? Chegar-se-á para ouvir. Nós não estamos preparados para ouvir. Não estamos. E a gente não consegue perceber o fato de que ouvir é algo muito difícil.
Nós não sabemos ouvir. Eu não sei. Você não sabe. Nós temos uma dificuldade enorme de ouvir. Por uma série de motivos. Ouvir é algo complicadíssimo. Ouvir é tão difícil que Jesus uma vez disse que tem gente que tem ouvido e não ouve. Por isso que ele disse: quem tem, ouça. Mesmo quando nós entramos num espaço quieto para adoração, o barulho da cultura, o barulho dos problemas, o barulho da nossa alma, continua a ressoar o tempo todo nos nossos ouvidos. Difícil ouvir. A gente chega aqui para ouvir, mas como nós chegamos? Não por acaso, eu já fiz vários apelos aqui no grupo da igreja. Irmão, 7h15, o culto é 7h30, chega 7h15. 7h15 já tem pensamentos sendo colocados aqui, já tem uma música que toca lá. Para quê? Para você aquietar a sua alma. Mas quando a gente chega correndo, atarefado, atabalhoado, a gente não consegue aquietar a alma. Ouvir é muito difícil. Ouvir exige acabar com o barulho externo e os mais diversos tipos de barulho. Ouvir a voz de Deus não é simples. Não é. Os nossos pensamentos, eles ficam vagando o tempo todo. Igual galinha sem cabeça. Já viu? A gente executa ali todos aqueles movimentos. Ela continua ali rodando, mas está sem cabeça, já morreu. E é muitas vezes o que a gente faz aqui. A gente faz os movimentos certinhos da adoração, mas sem cabeça, sem raciocínio, sem entendimento. Por quê? Porque a gente já acostumou. Todo domingo, o pastor chega aqui, faz um momento de oração silenciosa, lê o texto bíblico, aí depois ora, aí depois tem 3 hinos, aí depois a gente já sabe, né, tudinho, então a gente vai no automático. A gente se acostuma com o espaço religioso. Já tem até o nosso banco, aquele lugar ali onde eu sento, é ali, ó, certinho. As sequências da liturgia, das partes da liturgia. E o que vai acontecendo ao longo de 1, 2, 58 semanas? Nós acabamos tratando esse momento aqui de forma mecânica, automática. A gente já sabe direitinho que depois que canta, aí tem a oração, acabou a oração, todo mundo senta. E essas coisas podem ir acontecendo com a gente ao longo do tempo, vira algo mecânico, torna-se algo corriqueiro. E quando vira mecânico, quando vira corriqueiro, beira o perigo de virar formalidade. O costume tem coisas muito boas. Muitas coisas que geraram um costume são coisas boas. Mas ele também pode nos roubar algumas coisas que são valiosíssimas. O costume pode nos impedir de enxergar coisas abençoadoras, de adorar a Deus de maneira adequada.
porque nós nos acostumamos. E aí, sabe o que acontece? Por nos acostumarmos, chega uma hora que a gente acaba tratando o culto como algo opcional. E quando nós olhamos para as Escrituras, não é opcional, nunca é. Culto não é algo que eu posso deixar para o próximo domingo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o culto que você perdeu, ele nunca mais volta. Nunca mais volta. Isso é tão sério, que Deus colocou isso nos 10 mandamentos. E Deus disse assim: você não pode ir em nenhum outro lugar no domingo. Se você vai, você está desobedecendo a Deus. Isso é tão sério que Deus colocou isso nos 10 mandamentos. No 7º dia, você vai parar tudo. Você vai se encontrar com a sua igreja para me adorar. Mas, pastor, nós adoramos a Deus em todos os dias, em todos os lugares. É verdade. E mesmo assim, Deus resolveu separar um dia. E mesmo assim, Deus disse que tem que parar um dia, que não pode ser banalizado e esquecido. Sabe quando você pega um livro para ler, e você começa a ler o livro, e aquele livro é encantador. E eu não sei se você tem esse costume, mas eu tenho. Eu só leio com lápis e uma régua. Eu tenho vários tipos de régua, cartão de crédito, coisas que eu compro lá, que a escola manda de Alice, dia de Arthur. Eu só leio, se eu não tiver uma caneta e uma régua, eu não leio, eu deixo de lado. Por quê? Porque eu quero ler e grifar. Eu vou grifando tudo aquilo que eu acho importante. E aí quando você pega um livro extraordinário, você acaba um capítulo e você pensa assim: meu Deus, eu acho que eu grifei quase o capítulo inteiro. Você sai grifando tudo, de tão importante, você faz um comentário aqui, outro ali, vai grifando, e no final você acaba grifando tudo. E se você destaca tudo no livro, você não destacou nada. Não tem essa atitude com o domingo. Você acha que tem que adorar a Deus todos os dias? Você está certo. Mas você acha que adorar a Deus todos os dias te isenta de estar aqui? Você está errado. Salomão usa uma figura muito dura para condenar as pessoas que tratam esse momento aqui de qualquer jeito. Então, não sei se você percebeu o raciocínio. A gente se acostuma, a gente vai tratando de forma mecânica e chega uma hora que o culto vira opcional. Vou deixar para outro domingo. Não existe isso na Bíblia. É ordem, é mandamento. Domingo você tem que estar na igreja. E aí Salomão vai usar uma figura duríssima para condenar as pessoas que não prestam atenção quando elas estão no ajuntamento solene. Ele diz que, em vez de oferecer a Deus um sacrifício de louvor, essas pessoas oferecem a Ele um sacrifício de tolos. Olha o que ele diz: chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Irmãos, nós estamos nesse momento diante de um Deus santo.
Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. E se aqui nós procedemos levianamente, sem respeito, sem entendimento, nós somos culpados de um grande mal. Por quê? Porque a nossa atitude mental, a nossa atitude corporal, pode muitas vezes ser uma atitude de desprezo do evangelho da cruz, de desprezo com o túmulo vazio. E isso explica por quê? Por que algumas pessoas caíram mortas na porta da casa de Deus. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, foram fulminados. Ananias e Safira mentiram a Deus sobre a quantia que haviam dado como oferta, foram fulminados. 2 atos terríveis de julgamento do Senhor que ocorreram no início de uma nova era de adoração, quando o tabernáculo foi inaugurado e lá nos dias da igreja primitiva. Inaugurou o tabernáculo, trataram aquilo de qualquer forma. Nadab e Abiú fulminados para servir de exemplo. A igreja começou lá em Atos. Aí estava dando tudo certo, até que um casal fez algo errado, foram fulminados. Deus dizendo assim: cuidado, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Esse momento aqui é um momento seríssimo. Sejamos sinceros. Por vezes nós estamos aqui, mas não estamos aqui. Nós estamos, mas não estamos. Porque durante os hinos, a oração, durante a pregação, nós ficamos viajando, divagando com a nossa mente e nos esquecemos que a exposição das Escrituras é o recado de Deus para nós. Deus tem um recado a mim e a você toda semana, na exposição das Escrituras. Como que eu trato isso de qualquer jeito? Como que eu fico leviano diante disso? Como que eu fico levantando e saindo do templo num momento como esse? Como não dar atenção àquilo que Deus está dizendo? Como que eu fico mexendo no celular num momento como esse? Salomão diz: não chegue aqui de qualquer jeito, porque você chegar aqui de qualquer jeito, isso é oferecer sacrifício de tolo. Quando você aqui chegar, você vem aqui para ouvir, você vai ouvir a exposição das Escrituras. Faça isso com a fé de Pedro, que disse para Jesus: tu tens as palavras de vida eterna. Você deve chegar aqui com o sentimento de quê? De que aquilo que vai ser dito aqui são palavras de vida eterna. Você deve chegar aqui não só com a fé de Pedro, mas com a expectativa de Maria, que diz lá, Lucas, que ela se sentou aos pés de Jesus, ouvindo cada palavra. Cada palavra. Mas Salomão não se preocupa apenas com a maneira com a qual nós ouvimos. Salomão também se preocupa com aquilo que nós dizemos. Olha o que diz o próximo verso. Não te precipites com a tua boca. Ou seja, quando entrares na casa de Deus, ouça de maneira correta. Mas não apenas isso. Ele diz: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresses a pronunciar palavra alguma diante de Deus. É impressionante
como que nós somos imprudentes com as nossas palavras. Somos mentirosos, fazemos comentários rudes para machucar o outro, fazemos promessas que nunca vão se cumprir. E a Bíblia nos diz que sempre que uma boca se abre, um coração é revelado. A boca fala. E nesse instante é possível nós ouvirmos palavras ou do inferno ou palavras do céu. Salomão nos alerta que nesse momento as nossas palavras devem ser poucas. Algo parecido com aquilo que Tiago vai dizer lá na epístola dele, quando ele disse: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. É impressionante como a Bíblia o tempo todo fala para nós termos controle sobre a língua. Tiago vai dizer, temos estudado isso aqui às terças-feiras, Tiago vai dizer que sinal de maturidade é aquele que sabe controlar língua. Entre todas as palavras rudes, Salomão se preocupa principalmente com aquelas que são ditas nesse contexto aqui, dentro da casa de Deus. Ele se refere a uma palavra dita, olha aí o verso 2, diante de Deus. Obviamente que todas as palavras que nós dizemos, elas são ditas diante de Deus. Se Deus é onipresente, tudo que nós falamos é diante de Deus. Óbvio. O fato de Deus estar sempre ouvindo deveria nos levar a prestar atenção em tudo aquilo que nós dizemos, não importa onde quer que nós estejamos, até porque a Bíblia diz que de toda a palavra frívola que sai da nossa boca, nós vamos dar conta a Deus. No entanto, quando nós analisamos aqui o contexto, o que Salomão está mencionando aqui, de como nós procedemos dentro da casa de Deus, quando nós vemos o contexto, essa expressão diante de Deus, obviamente que ela se refere à adoração pública. Então ele está nos mostrando e nos dizendo que nós devemos ser cuidadosos com aquilo que nós dizemos aqui, no contexto da adoração. Ele diz que nós devemos prestar atenção à seriedade, à solenidade da ocasião. Aquilo que nós dizemos aqui é sincero? Ou será que você comete um monte de pecado na hora que você está cantando? Falando coisas que não são verdadeiras. É fácil ler um salmo, cantar hinos, confessar o credo. É fácil a gente fazer essas coisas no automático, sem refletir aquilo que está sendo proferido pelos nossos lábios. Salomão nos diz, olha, a simples repetição de palavras piedosas não significa que as nossas palavras venham de um coração piedoso. Então, no culto, nós somos chamados a falar em oração, a falar quando recitamos as confissões. No culto nós somos convidados a falar quando nós fazemos votos. Você está aí, ouvindo as Escrituras, sendo confrontado pelas Escrituras, e aí vem uma palavra da Escritura direto naquele pecado seu, e você fala, eu preciso mudar. Eu vou mudar. Eu não vou mais fazer isso.
Salomão diz: Deus está ouvindo. Você está falando isso no contexto público, de culto público. Você não está falando audivelmente, mas você está falando no seu coração. E Deus está ouvindo. Salomão diz: cuidado, muito cuidado com aquilo que você fala. A nossa atitude ao adorar, muitas vezes, tem sido primariamente de dizer a Deus aquilo que nós queremos dizer. O que eu quero dizer com isso? Nós chegamos aqui, todos nós chegamos aqui impactados pelos dias que antecederam o domingo. Isso é impossível de não acontecer. Todos nós chegamos aqui impactados pelo domingo à tarde, pelo sábado, pela sexta, naturalmente. Por isso que a gente precisa ter esse momento de chegar aqui e parar. Não dá, gente. Para chegar aqui, o culto começa, você sabe disso, pontualmente 7h30. Não dá para chegar aqui correndo, afobado, 7h40, sair antes do culto acabar. Você não está ouvindo Deus. A gente chega aqui impactado por tudo que acontece com a gente ao longo do tempo, ao longo da semana. Problemas, injustiças, frustrações, desentendimentos, cansaço. Quantas vezes nós chegamos aqui um bagaço, cansadíssimos, cheios de demandas, cheios de reclamações, quem sabe até de exigências. E aí a nossa tendência, quando a gente chega aqui, diante de todo esse cenário, é dizer um monte para Deus. Na nossa oração, né? Está acontecendo isso, isso também sabe disso, isso. Então, isso. Diante dessa situação, Salomão vira e fala assim: ô seu miserável, se coloque no seu lugar. Olha o que ele diz aí no final do verso 2. Então, vamos ler o verso 2 todo. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e você na terra. Está lembrando quem é você e quem é Deus? Então aguenta aí. E aí ele conclui: portanto, não sejam muitas, ou seja, sejam poucas as tuas palavras. Sabe o que, gente? Deixa eu falar uma coisa para você. O culto não é um encontro com o nosso amigão. O culto não é o nosso encontro com um colega. O culto não é um encontro com uma pessoa semelhante a nós. Nós estamos diante do Rei dos Reis. Nós estamos diante do sublime Deus. Nós estamos diante da Santíssima Trindade. Esse é um momento extremamente sublime. E muitos têm perdido a noção do assombro que é estar diante de Deus no culto público. Por tudo que eu já disse até aqui e por tantas outras coisas. A nossa cultura, ela preza pela informalidade. E porque nós vivemos inseridos nessa cultura que preza pela informalidade, nós acabamos gerando falta de preocupação com aquilo que é apropriado e certo diante de Deus.
Por isso que nós lemos aqui, e eu relembro, o autor aos Hebreus, ele nos chama a servir a Deus, ele diz assim, de modo agradável, com reverência e santo temor. E ele dá o motivo. Ele dá o motivo. Por que a gente tem que servir e se encontrar no culto público de forma agradável, de forma com santo temor e reverência? Sabe qual é o motivo? É a próxima frase. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós não podemos tratar esse momento aqui de qualquer jeito. Salomão chama a nossa atenção, não apenas para aquilo que nós vamos ouvir, mas para aquilo que nós vamos falar e para a nossa postura diante do que aqui acontece. A verdade é que nós somos muitas vezes levianos na presença de Deus. A gente fica conversando com o outro e faz piadinha. Irmão, você está aí diante de Deus, não é diante do pastor, não. Uma postura desatenta. Usamos a desculpa da Bíblia no celular para abrir outros aplicativos. Nós nos esquecemos da distância que existe entre a criatura e o Criador. Salomão então nos lembra, olha, quando você entrar na casa de Deus, guarda o teu pé. E como que a gente faz isso? Sabendo ouvir. Sabendo que a gente vem aqui para ouvir. E quando a gente chega aqui para ouvir, as nossas palavras devem ser poucas. Cuidado com aquilo que você fala. E lembre-se quem é você e quem é o Senhor. Ele está dizendo, aquiete a sua mente, silencie as vozes externas, concentre-se em adorar o Criador do universo. Salomão diz, participar de um culto sem essas características é sacrifício de tolo. É uma tolice absurda, enorme. Perder as poucas oportunidades que você, é tolice perder as poucas oportunidades que você tem de se aproximar do Deus Todo-Poderoso e de ouvir a sua voz. Sabe por quê? Porque isso vai durar para sempre. A Bíblia diz que o que aqui acontece tem repercussões eternas. Ou seja, nós estamos diante de algo que vai durar para sempre. O nosso time de futebol, com o qual nós ficamos preocupados durante o culto, não vai durar para sempre. A prova de amanhã, a reunião de quarta-feira, o boleto da quinta, a viagem do dia 15, do feriado, essas coisas não vão durar. Salomão diz, é tudo fumaça. Revel. Vai passar. Agora, o que aqui acontece atravessa a eternidade, se estende pelos séculos dos séculos. Então, a distinção criatura e criador tem implicações práticas para aquilo que nós dizemos no contexto da adoração. Quando nós entendemos quem somos e quando nós entendemos diante de quem estamos, isso muda a maneira como nós nos portamos aqui. Quando nós entendemos isso, faz todo sentido o que Salomão diz aqui no verso 2 e 3, quando ele diz, sejam poucas as tuas palavras. E ele diz depois no verso 3, do muito falar,
surgem palavras nécias. Ou seja, Salomão está dizendo que existe um vínculo próximo entre tolice e verbosidade. Por quê, gente? Porque é muito difícil a pessoa ser sábia o tempo todo. E se a pessoa fala muito, a probabilidade dela falar coisas que não são sábias é muito maior. Por isso que a Bíblia diz: os tolos são prolixos, porque falam demais. E isso é natural. Quanto mais a gente fala, mais a gente tem chance de errar. Por isso que, não sei se você já viu isso. Isso é uma coisa que a gente percebe com o tempo. Quando nós estamos diante de pessoas sábias, amadurecidas, piedosas, pode reparar, essas pessoas falam pouco. Elas aprenderam ao longo da vida. Elas aprenderam com as Escrituras. Mais uma vez a Bíblia nos ensina a sermos prudentes no nosso falar. Ao invés de falarmos sem cessar sobre tudo, a gente economiza palavras. Salomão diz, isso é sabedoria. Lembra lá, Provérbios 17, ele diz assim: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Salomão tem uma terceira exortação. Ele diz que a gente deve ouvir a palavra, mas nós também devemos praticar a palavra. Verso 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Nos tempos bíblicos, as pessoas costumavam fazer muitos votos a Deus. Num contexto de adoração pública, então, era muito comum. Lembra da história de Ana? Ela fez um voto a Deus. Se o Senhor me der um filho, eu vou entregar o meu filho para servir ao Senhor. E onde foi que Ana fez esse voto? Num contexto de adoração. Lembra da história de Jefté? Precipitadamente fez um voto a Deus que custou a vida da sua filha. Era muito comum naqueles tempos as pessoas fazerem votos. E o que Salomão está dizendo é o seguinte: se fizermos um voto, nós precisamos ter a certeza de quê? De que vamos cumprir. De que nós vamos fazer aquilo que prometemos, que pagaremos a Deus o voto que fizemos. É muito mais fácil, eu sei, você sabe, nós sabemos, é muito mais fácil fazer uma promessa do que cumprir uma promessa. As pessoas fazem isso o tempo todo, com Deus principal, com Deus também. E fazem isso especialmente quando acham que Deus se dobra a barganha. Quando começam a orar por alguma necessidade, e aí fazem votos a Deus. Elas dizem coisas do tipo assim: se o Senhor me perdoar, eu juro que eu nunca mais faço isso. Foi um voto, foi uma promessa. Eu prometo para o Senhor que se esse dinheiro sair, eu começo a ser dizimista. Foi um voto, promessa. Se alguma vez você já fez uma oração parecida com essa, você sabe como é fácil esquecer aquilo que você prometeu.
Por quê? Porque antes de perceber, a gente volta a cometer o pecado. E a gente continua a ser egoísta com o nosso dinheiro tanto quanto antes. Porque quando vem o alívio, a gente esquece da promessa. Salomão vira e diz assim: melhor seria, diz o verso 5, que você nunca tivesse dito nada. Melhor seria que você não tivesse feito promessa nenhuma a Deus. Ou seja, o que Salomão está nos dizendo aqui é que nós devemos a Deus não apenas as nossas palavras, como ele vem descrevendo nos versos anteriores, nós devemos a Deus também as nossas obras. Porque se dissermos que faremos algo, nós precisamos fazer o que prometemos, nós precisamos pagar aquilo que dissemos, aquilo que devemos. Na verdade, Salomão diz que nós devemos fazer, e tem um detalhe aqui, ele diz assim: faz e faz rápido, faz e não demores. Ligeirinho, prontamente, cumpra os compromissos que você acordou com o Senhor. Gente, o que Salomão está dizendo aqui? Não faz Deus de idiota não, irmão. Não tente fazer Deus de bobo. Se você prometeu a Ele algo, seja um homem, seja uma mulher de palavra. Se fizermos um voto e não cumprirmos esse voto, nós nos tornamos culpados de pecado. E Salomão diz: podemos cair debaixo do julgamento do Senhor. Não consintas que a tua boca, verso 6, te faça de culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência: por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Percebe? Existem muitas maneiras de pecarmos contra Deus através dos nossos lábios. Mas o que Salomão tem em mente aqui é o grande pecado de não cumprir uma promessa feita a Deus. Diante do confronto das Escrituras, lá no nosso íntimo, a gente faz promessas ao Senhor. Salomão diz: cumpra. Prometeu, cumpra. Não deixe que essas promessas evaporem. Não faça Deus de tolo, para que você não venha cair em juízo. Só existiu um que cumpriu todas as promessas que fez a Deus: Jesus Cristo. Inclusive, cumpriu o seu voto de oferecer o seu corpo pelos nossos pecados. E por causa disso, e por causa da promessa que ele cumpriu, nós temos a ajuda dele para cumprir as nossas promessas. Quando nós oramos para que Deus nos ajude a cumprir aquilo que nós prometemos, nós estamos orando ao Salvador, que sabe o que significa cumprir um compromisso. Quando nós oramos e dizemos em nome de Jesus, nós estamos dizendo assim: o Senhor sabe o que é cumprir promessas, porque o Senhor prometeu morrer e o Senhor foi fiel até a morte. Então o Senhor me ajude a cumprir as minhas promessas feitas ao Senhor. Você fica feliz quando o domingo se aproxima? Ou para você tanto faz? Tanto faz.
vir aqui, estar aqui, é algo que dá prazer a você. Ou você vem, mas existem assim mais uns 12 lugares em que você gostaria de estar. Para você estar aqui ou estar em outro lugar. Quando você está em outro lugar no domingo, te incomoda? Quando alguém te faz um convite, vai ser aniversário da minha sobrinha, vai ser não sei o que, não sei o que lá. Quando? Domingo. Você pensa duas vezes? Ou pensa rapidinho, tem culto, mas o culto eu deixo para outro domingo. Ou você vira e diz assim, olha só, eu queria muito estar com você. Você sabe que eu te amo, gosto. Mas olha só, eu tenho um compromisso. Mas espera aí, eu tenho um compromisso com meu Deus. Mas você vai todo domingo. Mas o meu Deus disse que eu não posso faltar nenhum. Não posso. Você é um radical, vão te chamar de um monte de coisas. Se você me mostrar aqui, que Deus liberou um domingo para você ir não sei aonde aí eu vou vir aqui e dizer, não, está liberado. Mas não tem. O sétimo dia separa tudo. A nossa sociedade começou a fazer as coisas no domingo. E eu não tenho a menor dificuldade de entender que Satanás está por trás dessa mentalidade para tirar o povo de Deus do ajuntamento solene. Que horas? Se der para eu ir no culto, eu até vou, mas se conflitar com o culto. Irmãos, Eclesiastes 5 foi escrito para nos ajudar a levarmos mais a sério esse momento aqui. Lembra do que diz Eclesiastes? Eclesiastes diz, o tema principal de Eclesiastes é como que eu encontro sentido para a minha vida. E Salomão vai buscando sentido em vários lugares. E chega aqui no capítulo 5, ele diz, olha, tem uma coisa, existe uma coisa que dá sentido à vida de um ser humano. É todo domingo estar na casa de Deus. Isso traz sentido. Todas as semanas, Deus oferece a você um presente imenso, gigantesco. Infelizmente, nós não conseguimos mensurar o tamanho da oportunidade que nós temos todo domingo diante de nós. Eu pergunto para você, quem não veio aqui hoje, vai ouvir isso aqui? Vai lá no YouTube, é a mesma coisa? Vai ouvir nesse contexto, com os irmãos na fé, participar de tudo que aconteceu aqui. Meu irmão, o que você presencia aqui todo domingo, sabe o que é? Rumores do mundo que está por vir. O que você presencia aqui todo domingo são indicações daquilo que está chegando. Deus oportuniza você todos os domingos. E o que você faz? Por isso que lugar de crente no domingo é na igreja. Você não encontra isso daqui em nenhum outro lugar do mundo. Só aqui.
E o que Salomão nos diz, no final das contas, a moral da história qual é? Aqui, Deus está recalibrando o nosso coração para a gente viver a próxima semana. E aí, amanhã, terça, quarta, as coisas vão ficando, vão saindo do eixo, vai desajustando. E aí, domingo que vem a gente volta para recalibrar novamente. E vai recalibrando, até aquele dia em que a gente não vai precisar mais. Talvez trazendo uma linguagem mais atual e mais próxima da gente. O que a gente vem fazer aqui? Encher a bateria, que está 10%, 15%, 20%. E se você não vem carregar, você fica sem bateria para a semana inteira. Porque aquilo que a gente faz aqui, aquilo que a gente ouve aqui, nos ajuda. Para segunda, terça, quarta. Enfim, o culto é um aperitivo da eternidade. E nós temos a oportunidade de todo domingo experimentar um aperitivo daquilo que está acontecendo lá no céu. Tolo é quem despreza, diz Salomão. Tolo é quem desperdiça. Que Deus nos ajude a nos conscientizarmos de estarmos aqui e da maneira com a qual chegamos aqui e como nos portamos aqui. Amém? Vamos orar. Ó Deus, que palavras tão duras, Senhor. Palavras duras, mas tão necessárias. Muitas vezes nós somos tentados a trocar este momento de culto por coisas vãs, passageiras, efêmeras. Pedimos que o Senhor possa mudar a nossa forma de pensar. Pedimos que o Senhor nos ajude diante de tudo aquilo que ouvimos aqui. Pedimos por aquelas pessoas, ó Deus, que precisavam ouvir isso daqui, mas não ouvem pelo fato de que não vêm aqui. Ó Deus, que o Senhor vá até elas, em poder, em graça, e as ensine que viver longe do ajuntamento solene é tolice, é desperdício. Viver longe do local, do ambiente, do contexto de adoração não é abençoador. Não faz bem à nossa alma. Ó Deus, ajuda-nos a não oferecermos sacrifícios de tolos. Ajuda-nos a, quando entrarmos na tua casa, guardarmos o nosso pé de forma reverente, sabermos ouvir, aprendermos a ouvir. Não permitir que vozes externas nos atrapalhem de ouvir. Nos ensine, ó Deus, a falarmos pouco, para que não venhamos a falar coisas que desonrem o Senhor. Ou então a falarmos coisas que não vamos cumprir. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas promessas não cumpridas. E que este seja um momento, uma oportunidade de cumprirmos, de votarmos que vamos cumprir os votos que fizemos e não cumprimos.
Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, teu povo. É a oração que fazemos ao Senhor, em nome de Jesus.